Muito bem, quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Atos, capítulo 13 de Atos 13, versos 1 a 3. Vamos lembrar que semana passada nós falamos sobre a missão do Espírito Santo, e uma das características dela, ou talvez o primeiro contato que nós temos com o Espírito Santo de Deus, é quando ele vem nos batizar, ou ele vem nos convencer e nos batizar. Então, semana passada nós tratamos disso, mas hoje, então, o primeiro contato com o Espírito Santo de Deus, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nos batiza, nos colocando para dentro do corpo de Cristo Jesus, nos dando uma função ali, um dom para exercer, para poder servir, nos empoderando nesse batismo para podermos ser testemunhas ao mundo. Uma família liderada, construída para glorificar a Deus, é um testemunho ao mundo. Lembro de um pastor que foi fazer uma palestra na nossa igreja, aniversário da igreja, e ele disse assim: na minha igreja a gente não faz evangelização de tipo nenhum. A gente não dá folheto, não vai para a praça, porque lá os crentes têm que viver de uma maneira correta, de tal maneira que as pessoas, os vizinhos, os amigos, os parentes, se encantem com a beleza do evangelho vivido por esta família. E ele contava, inclusive, daquela família vizinha de uma família da igreja, que se interessou em ir para a igreja, porque via aquela família saindo todo domingo pela manhã, todo mundo alegre, juntos, para ir para a igreja. E aquela família ficava olhando e falando: nossa, que seria tão gostoso se a gente fosse unido assim, se a gente pudesse ter essa alegria, e se interessou em conhecer. O que há com vocês? E aí foi conhecer a igreja e o evangelho, acabou conhecendo o evangelho e se convertendo a Cristo Jesus. Então isso é uma maneira de testemunhar ao mundo. Uma maneira, quando a gente fala, maneira como a gente vive, maneira como a gente responde às circunstâncias da vida. Hoje de manhã a gente falava sobre nós devemos falar com salmos, hinos e cânticos espirituais uns aos outros. Mas às vezes nós enchemos a nossa mente, o nosso coração com sofrência. E aí, não deu certo mesmo, você vai partir, eu vou partir para outra, eu quero que você sofra mesmo, e aí, se você alimenta o seu coração, a sua mente, com esse tipo de mensagem, quando enfrentar uma crise no seu casamento, no seu relacionamento, o que você vai fazer? Eu pontapé no traseiro mesmo, vou partir para outra, porque eu tenho mais é que ser feliz e eu quero ver você sofrer. Percebe? Mas quando a gente consegue, e alguém chega, mais jovem, por exemplo, com uma dificuldade no seu casamento, como é que vocês estão casados há tanto tempo? Onde vocês encontraram forças, sabedoria, para poder enfrentar esse momento na vida de vocês? Isso é um testemunho. E o Espírito Santo nos empodera não somente para falar, mas para viver de tal maneira que a nossa vida ilumine, seja luz, seja sal para os outros. A gente, quando encontrar o nosso amigo de trabalho, de escola, pronto, chateado, querendo se separar do seu casamento, você tem uma palavra temperada com sal para falar assim: olha, não é assim, há uma solução. Jesus é a solução para essa situação no seu casamento. Para essas pessoas que estão assim perdidas e têm como referência os artistas do nosso tempo, a vida que eles têm, o número de casamentos que eles têm, eles possam olhar para o nosso casamento e enxergar nele um luzeiro, uma referência. Está tudo em trevas, mas ali tem uma luz que me serve de referência. Esse é o caminho, é por aqui que eu vou. Já andou no escuro, no interior? A gente vai de uma fazenda para outra, de um sítio para o outro, e você vai lá longe, você vê uma luz. É para cá que eu vou. É isso que a gente ser luz no mundo. É ser uma referência para as pessoas. Ao invés de tomar para si como referência um artista, vai falar assim: olha, aquele irmão, aquela irmã, aquele casal vive de uma maneira que eu devo aprender a seguir. E é assim que a gente deve viver. Mas hoje eu quero falar sobre outra ação do Espírito Santo, outra parte da sua missão, que é chamar, separar e enviar. E lá em Atos 13, de 1 a 3, diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger,
Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. O ministério de chamamento do Espírito Santo para a obra do Evangelho, ele é realizado ao escolher pessoas de acordo com seus planos, trabalhar na vida destas pessoas e então comunicar à igreja seus planos e escolhas para que a igreja participe como instrumento na missão de Deus. Você vai se lembrar que Deus está em missão. Desde que aquele primeiro casal pecou, Deus decidiu que o fruto da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente. Estão lembrados disso lá em Gênesis 3? E Deus tem trabalhado, Ele está numa missão de fazer isso ser cumprido. Tanto é que chegou o tempo oportuno, a plenitude dos tempos, Jesus veio ao mundo, realizou a salvação, e agora existe a igreja, o corpo de Cristo, contando ao mundo esta boa notícia. As obras do inimigo estão derrotadas. Você agora pode ser salvo pela obra que Cristo Jesus realizou. Essa é a boa notícia que a igreja tem para levar ao mundo. E então o Espírito chama pessoas de maneira especial para a obra do Evangelho. Todos nós fomos chamados como igreja para compartilhar o Evangelho, mas Deus chama algumas pessoas de maneira especial. E eu queria pensar com você sobre isso. Que, em primeiro lugar, o que esse texto nos ensina, ou reforça, ou reafirma sobre aquilo que a Bíblia nos fala? Que o Espírito escolhe e chama. Isso é um chamado da sua decisão soberana e jamais está baseado nos nossos méritos. Ele chama de acordo com seus critérios e os chamados podem ser bons ou maus aos nossos olhos. Você se lembra da escolha de Davi, quando Samuel chega na casa de Jessé, pede para chamar os seus filhos, e Samuel vai olhando os primeiros filhos, são todos homens fortes, grandes, prontos para a batalha, tem assim um jeitão de rei. E Deus fala, não se engane. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem, o Senhor não vê como homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus, quando está olhando, não está olhando o jeitão de fulano, está olhando o seu coração. No caso de Jeremias é uma coisa mais interessante ainda, porque diz a Bíblia que Deus falando com Jeremias, ao escolhê-lo, ao chamá-lo, ao comunicá-lo, olha, estou escolhendo você, estou chamando você para este ofício profético, Deus diz a Jeremias, antes de formá-lo no ventre eu o escolhi. Antes de você nascer eu o separei e o designei profeta às nações. Jeremias também não entendeu e disse, mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, lhe disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho em tua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. É assim que Deus escolhe. É uma decisão soberana da sua vontade. E aqui, quando nós encontramos esse texto, é interessante que Barnabé, Deus chamou Barnabé. Veja que diz que o Espírito diz, separem-me Barnabé e Saulo. Barnabé parecia perfeito para aquele chamado. Barnabé era um homem, um bom crente, que encarnava a sua fé. Vamos lembrar disso que eu não gosto de falar assim que fulano é bom crente, porque dá a impressão que tem o fulano que é um mau crente. Crente tem sempre ser bom, tá? Não pode ter crente mau. Mas Barnabé, se a gente pudesse falar assim, Barnabé é um bom crente, porque a Bíblia diz que ele encarnava a sua fé. As pessoas da sua comunidade de fé, da sua igreja, perceberam que ele vivia o que ensinava. Lá em Atos 4 diz que ele
foi capaz de vender um campo que possuía e dar aquela oferta para a igreja para ajudar as pessoas que tinham necessidade. As pessoas viam o que Barnabé fazia da sua fé. Ele foi aquele crente, a gente viu muito isso hoje pela manhã, que foi capaz de cuidar do mais fraco, do crente novo. Barnabé já era crente há muito tempo e Saulo era um crente novo. E diz que Barnabé levou Saulo aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Barnabé é aquele homem que defende o crente novo. Como nós dissemos hoje pela manhã, é dever do mais forte proteger o mais fraco. E quando Saulo estava precisando, foi Barnabé que foi estender a sua mão. Vem cá, eu vou te apresentar aos apóstolos e vou te defender diante deles. Barnabé foi um advogado na causa de Saulo. Barnabé, ele era reconhecido como um crente de fé. A Bíblia diz que ele era um homem que foi enviado pela igreja até a igreja de Antioquia, da igreja de Jerusalém até Antioquia. Chegando lá, viu a graça de Deus e deu um bom testemunho sobre isso. E a Bíblia diz que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. A sua igreja via isso nele. E por isso, quando eu imagino, quando o Espírito Santo fala assim, separem-me Barnabé, eu falo, nossa, mas é claro, tem que ser Barnabé, porque Barnabé tinha todas essas características. E ele era um líder confiável da igreja. Lá em Atos 11, quando diz que chegaram notícias na igreja de Jerusalém sobre o que estava acontecendo em Antioquia, outra cidade, eles enviaram quem? Barnabé. Ele é um crente, um líder confiável, vá em nome da nossa igreja e veja o que está acontecendo. Depois você vai trazer um relatório para nós entendermos tudo isso. Naturalmente, ele foi sempre colocado como um líder, como nós dissemos. Ele não era perfeito. A Bíblia diz lá em Gálatas 2 que Paulo, certa ocasião, chamou a atenção dele por causa daquele problema com os judaizantes. Barnabé se deixou levar pela hipocrisia dos judaizantes, ou de Pedro, que comia com os gentios antes da chegada desses homens, mas depois se afastou dele. Paulo diz que chama a atenção deles, e inclusive de Barnabé, por ter permitido se envolver nessa situação. Barnabé, mas grande parte, não é? Maior parte da personalidade de Barnabé, das ações de Barnabé, você olhava e falava assim, olha, esse aqui é um jeitão. É lógico que Deus tem que chamar uma pessoa como essa. Escolher e separar uma pessoa como essa. É por isso que a gente canta, não é? Eu fiz questão de lembrar aqui. Não fica bem a gente passar bem e o outro carestia, ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Barnabé era um homem que encarnava a sua fé. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Isso lembra, meus irmãos, aquilo que nós aprendemos pela manhã. Que na igreja ninguém tem que fazer, ninguém tem que nada. Você tem que. Nós somos movidos pelo amor de Cristo, pelo nosso compromisso com o nosso Salvador. E foi assim que Barnabé fez. E quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, providência sim, por mão de Deus, chegou a Antioquia. Precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou, ou em outras versões, que Deus preparou. Quem era esse homem? Era o seu nome? Barnabé, natural de Chipre, também chamado José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Barnabé é aquela pessoa que a gente fala, nossa, ele precisa ir para o ministério, porque ele tem todas as qualificações. Mas Saulo parecia alguém inadequado para ser chamado. Em Filipenses capítulo 3, ele fala a respeito de si mesmo, ele diz assim, eu podia ter muita confiança na minha própria vida, nas minhas próprias
qualificações. Porque se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, na sua própria vida, eu ainda mais. E aí ele dá o seu currículo, não é? Circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Já pensou conversar com alguém assim? Eu tenho um currículo perfeito. Não dá nem para conversar, não dá para dialogar. E olha, eu sou irrepreensível. Deve ser difícil ter um fulano assim, não é? Paulo era aquela pessoa, ele nasceu em Tarso, na Sicília, então ele tinha cidadania romana. Naquele tempo era como você ter um passaporte americano, um green card, não é? Ter livre acesso a tudo. Paulo era esse cidadão de 3 mundos, aliás. Ele era judeu, mas da tribo de Benjamim, como ele afirma, e foi criado no rigoroso farisaísmo. Como ele mesmo diz lá em Atos 26, a seita mais severa da nossa religião. E nessa seita mais severa da religião, ele diz, eu era irrepreensível. Ele estudou em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, um dos mais respeitados mestres da lei da época. A gente, quando faz mestrado, faz doutorado, essas coisas todas, então você chega uma hora e fala, o meu orientador foi fulano de tal. E dependendo de quem te orientou, é mais um pontinho no seu currículo, não é? Então Paulo está assim, ó, meu orientador foi Gamaliel. Nossa, quem diria, hein? É assim que Paulo era. E ele também tinha a profissão de fabricante de tendas. No entanto, essa pessoa que parecia assim tão dona de si, ele foi perseguidor da igreja. Ele foi um ferrenho perseguidor desse movimento quando estava nascendo. Lá em Atos, capítulo 7, no finalzinho, diz que Estevão, no capítulo 7, faz um grande sermão que deixa todas as pessoas irritadas pelas palavras dele. E essas pessoas vão contra Estevão porque entendem que Estevão é um falso profeta, pregando contra a religião que eles tinham. E essas pessoas então decidem arrastar Estevão para fora da cidade e vão apedrejá-lo. E essas pessoas que estavam apedrejando Estevão e que mataram Estevão a pedradas, deixaram seus mantos, suas roupas aos pés do jovem chamado Saulo. E esta atitude, esta ação revelava que Saulo estava avalizando aquela atitude, dizendo assim, esse homem de fato é um falso profeta. Podem apedrejá-lo porque a lei fala isso. Ele era um fariseu, a facção, a seita mais rigorosa, e ele era irrepreensível, irredutível. Não tinha conversa com ele. Pode matar, joguem as túnicas aqui diante de mim, que eu estou dando autorização para vocês matarem. Quando Lucas está registrando isso. Ele registra isso no capítulo 7, no capítulo 8, Lucas diz assim, Saulo estava ali, consentindo com a morte de Estevão. E quando é deflagrada uma grande perseguição, diz que Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. No capítulo 9, quando ele vai chegando próximo da sua conversão, Lucas registra que Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Ele só pensava nisso e por isso pediu cartas para poder ir às sinagogas de Damasco, era uma cidade fora dos domínios de Israel, para ali perseguir e desolar e assolar a igreja, perseguindo os crentes e prendendo, e se preciso, matá-los, como ele diz. Quando o próprio Paulo vai falar sobre isso, lá no capítulo 26, ele dá o testemunho diante do rei Agripa e diz assim, eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém, com a autorização dos chefes, dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. Antes aqueles eram falsos profetas. Agora Paulo fala, eles eram santos. E quando eles eram condenados à morte,
eu dava o meu voto contra eles. Eu era responsável pela sua morte, porque eu votava para que eles fossem mortos. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras, Damasco, por exemplo, para persegui-los. Só que Paulo se converte. E aí os primeiros cristãos têm medo dele. Lá em Atos 9, logo depois que Paulo está indo para Damasco, no caminho para Damasco, antes de chegar em Damasco, ele tem um encontro com Jesus. Ele cai de joelhos, ouve aquela voz, fica cego. 3 dias, Ananias vem orar por ele, e finalmente ele, sabendo já qual é o seu chamado, começa a pregar. Ananias, inclusive, diz para Deus, né? Era o que então, o pessoal de Damasco estava assim, aquele homem está vindo para cá. Diz que a semana que vem ele chega. Como é que estava o coração daqueles crentes? Eles não estão sabendo o que aconteceu no caminho de Damasco. Então, quando Deus chama Ananias para ir orar por Paulo, Ananias fala, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos lá em Jerusalém. Ele saiu de lá para vir para cá. Não chegou aqui ainda, mas eu sei de todo o mal que ele está fazendo lá. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o seu nome. E aí Paulo, depois de que Ananias ora por ele, ele se recupera, diz que Saulo passou vários dias com os discípulos de Damasco. Aí ele já chegou em Damasco, se recuperou, e logo depois que caíram as suas escamas, ele já tinha tido essa experiência com Ananias, ele logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Ele vinha agora para perseguir aqueles que falavam em nome de Jesus. Agora ele está começando a falar que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir lá em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? E Paulo, então, cada vez mais se fortalecia e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. E decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles, e dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Então Paulo sai de Jerusalém, onde ele está desolando, devastando a igreja, começa a ir para Damasco, no meio do caminho de Damasco ele se encontra com Jesus, aí ele vai para Damasco, em vez de perseguir os santos, ele começa a pregar que Jesus é o Filho de Deus. Em pouco tempo os judeus estão perplexos com o que ele está fazendo, e alguns ficam raivosos, porque ele está pregando exatamente o que deveria ser uma heresia. E aí querem matá-lo. E então o pessoal de Damasco fala, Paulo, você precisa ir embora. Não vai sair pelo caminho que todo mundo está vendo que vão matá-lo. Então a gente vai te descer por um caminho da muralha, você vai embora e ele volta para Jerusalém. Diz o verso que quando ele chegou em Jerusalém, tentou reunir-se com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Por isso que Barnabé pegou Saulo, levou até os apóstolos e lhes contou como no caminho o Senhor aparecera a Saulo e lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Percebe como é que esse homem, Jerusalém, desolava a igreja. Vai para Damasco, está todo mundo com medo de Saulo. Chega lá, Saulo começa a falar de Jesus. Eles querem perseguir, querem matá-lo. Ele volta então, sai fugido, volta para Jerusalém. Lá tenta pregar de novo. Mas aí os crentes de Jerusalém falam, você acabou de desolar, devastar a igreja aqui, matar os santos, prender os santos. Quem é você? Por isso que eles ficaram com dúvidas a respeito dele. E Saulo andou em Jerusalém quando voltou com liberdade, pregava corajosamente, mas também os judeus resolveram matar Paulo. Que situação, né? Vai para Damasco, vamos matar esse cara. Vai para Jerusalém, vamos matar esse cara. E aí, sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia
e o enviaram de volta para Tarso. Olha, volta para a sua cidade, talvez lá você tenha onde ficar. O Espírito escolheu esse homem. Que o pessoal de Damasco está dizendo assim, mas esse cara veio aqui para matar a gente. Volta para Jerusalém, a gente não acredita em você, porque você estava aqui desolando a igreja. E Deus escolhe pessoas, o Espírito Santo escolhe pessoas que parecem perfeitas para aquela função. E escolhe pessoas que parecem imperfeitas para a sua função. Ele escolhe soberanamente. É Ele que escolhe e é Ele que chama, como Ele fez com Saulo. Quando alguém recebe um chamado, ele é inequívoco. Quando uma pessoa tem dúvida, será que Deus está me chamando? Deus não chamou. Fique tranquilo, porque o dia que Deus falar com você, não haverá o menor resquício de dúvida de que Deus está chamando. Foi o que aconteceu com Saulo, quando Ananias falou, Senhor, mas eu estou ouvindo sobre esse homem. Deus fala para Ananias, vai, porque esse é um vaso escolhido para mim. E eu vou mostrar o que ele vai sofrer para cumprir o ministério e pregar aos reis, aos gentios e aos seus reis. O Espírito é quem escolhe e chama, de maneira soberana. Às vezes a gente fala assim, nossa, fulano parece que seria um bom pastor, né? A gente acha, Deus não chama, não escolhe e não chama. E às vezes a gente acha que fulano não parece nem um bom crente, mas Deus vai lá, escolhe e chama. Mas quando Deus, o Espírito, escolhe e chama, o Espírito chama e trata dessa pessoa. Paulo, quando ficou lá 3 dias em Damasco, cego, diz que Ananias fala assim para Deus, né? Senhor, Ananias tentando lembrar Deus do que ele está fazendo. Senhor, o Senhor talvez não saiba o que o Senhor está fazendo, não conheça muito bem esse homem que o Senhor está mandando eu ir orar para que ele volte a ver. Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Paulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Depois de comer, recuperou as forças. É interessante que Paulo provavelmente não conhecia muita gente em Damasco. Ele entra em Damasco, fica 3 dias em jejum, cego. Aí aparece alguém. Quem é esse Ananias? Alguém que diz assim para ele, olha Saulo, você não me conhece, mas o Senhor que lhe apareceu no caminho de Damasco mandou eu dizer isso para você. Já aconteceu isso com você? De você do nada, ninguém sabe, estava compartilhando isso quarta-feira passada, não é? Só eu e ele sabíamos. Aí fulano aparece e diz assim, olha, o Senhor que fez isso, mandou te dizer isso. Já passou por uma situação dessas? Paulo está lá. Eu imagino que 3 dias, falando assim, quem é o Senhor? Quem és tu, Senhor? Foi a pergunta que ele fez quando estava no caminho de Damasco, eu acho que foram 3 dias. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? O que foi que me aconteceu? Que história é essa? Por que eu estou assim? O que vai acontecer comigo? Já passou por isso? Imagino que Paulo ficou sem dormir algumas noites. Aí chega alguém do nada, irmão Saulo, Deus me mandou vir aqui para falar isso para você. Deus começa a tratar Paulo. Aquele homem que não leva jeito para ser o pastor, o ministério, para receber um chamado, é tocado por Deus no seu físico, tem confirmação do seu chamado na voz de Ananias, é batizado com o Espírito Santo,
e recebe uma missão de Deus. E ele vai imediatamente cumprir aquilo que Deus mandou ele fazer. Em Damasco, em Jerusalém, perseguido, jurado de morte, por onde ele vai obedecer. Não tem tempo ruim. Não tem frio, não tem chuva, não tem sol. Não tem agenda que vá mudar a cabeça de Paulo, desse homem que foi chamado e que agora começa a ser tratado pelo Espírito Santo de Deus. Vou citar novamente aqui o exemplo de Davi. Jenny Edwards, no seu livro O Perfil de Três Reis, ensina que o propósito de Deus, ao permitir as perseguições que Davi sofreu, era tratar do coração de Davi. Não era à toa, nada foi sem propósito na vida de Davi, assim como quando Deus fala para Paulo, eu vou mostrar o quanto lhe compete sofrer. Não é à toa, não é sem propósito que Deus está fazendo aquilo, mas para poder tratar do coração de Paulo, como tratou do coração de Davi. Diz Jenny Edwards que o Saul, que ele cita ali no seu livro, que ele menciona, não é uma pessoa física, mas sim uma representação espiritual da autoproteção, da ambição humana e do desejo de vingança que existia em Saul, no Saul verdadeiro. Mas que Deus precisava tratar o coração de Davi para poder tirar esse tipo de Saul que existia no coração dele, que existe no meu e no seu coração. Aqueles que são chamados vão ter, humanamente falando, uma busca de autoproteção, uma ambição humana e um desejo de vingança. Se você é vingativo, não venha para o ministério. Você vai se quebrar. Dessa forma, então, o autor sugere que a dor e a injustiça que Davi enfrentou foram um instrumento cirúrgico que Deus usou para remover do coração de Davi a mesma natureza vingativa e controladora que existia em Saul. Eu acho interessante, quando eu li esse livro, que uma frase me chamou a atenção, que Deus fez essa cirurgia, tratou de Davi durante 10 anos, do dia que Samuel falou, vou te ungir rei de Israel, Deus te escolheu, Deus te chamou, escolheu e te chamou, até o dia que Davi senta no trono e une as 12 tribos, foram 10 anos de perseguição. De Saul arremessando lanças contra Davi. Acontece a mesma coisa com Paulo. Paulo é chamado, ele, lá por volta do ano 31, 33, ele se converte logo após a morte de Jesus. Passado algum tempo, ele então vai na Arábia e vai para Damasco. Depois faz uma primeira visita a Jerusalém. Depois é mandado para a região de Tarso e lá ele fica muitos anos. Até que em 43, então, por volta de 13 anos depois que ele se converte, que ele começa a pregar em Damasco, vai para Jerusalém, aí ele é mandado para Tarso, e lá ele fica por volta de uns 13 anos. Aí, finalmente, já conhecendo Barnabé pega Saulo, que está lá em Tarso, no ostracismo, está lá no canto dele. Barnabé vai, pega Saulo e fala, vem comigo até Antioquia. Lá eles permanecem por volta de um ano e meio, talvez, e aí, por volta de 45, eles são enviados. Por volta de 15 anos depois, é que finalmente Paulo vai fazer a sua primeira viagem missionária. E o que aconteceu nesses 15 anos? Deus foi tratando do coração de Paulo, daquele Saulo. Deus foi mudando o seu entendimento teológico, foi fortalecendo isso, foi modificando também o seu coração. Aquele homem duro, que pensava em morte, que estava pronto a desolar, acabar com aqueles homens que ele achava que eram profetas, falsos profetas. Isso vai mudando a cabeça de Paulo, e Deus está tratando do coração de Saulo, para que ele possa ser esse Paulo. Finalmente, meus irmãos, esse Espírito que escolhe e chama, esse Espírito que chama e trata,
Ninguém vai ser chamado, nós não somos chamados para salvação, para permanecermos as mesmas pessoas. Nós somos chamados para crescer, para amadurecer, para nos tornar parecidos com Cristo, para ficarmos parecidos com Cristo, agirmos de maneira madura como Cristo é maduro, o adulto da nossa espécie. Finalmente, a comunidade do Espírito, então, obedece, separa e envia. Cabe à igreja a sensibilidade, a obediência e o compromisso de separar essas pessoas. Veja que o texto diz que disse o Espírito. Quando chega no Apocalipse, para cada carta que Jesus manda para as igrejas, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Talvez esse seja o grande problema de cada uma daquelas igrejas. Vocês estão caminhando pelos seus caminhos. Ouça o que o Espírito diz à igreja, porque o Espírito revela seus planos que já estão em andamento. Quando o Espírito chegou para a igreja e falou: separem-me Barnabé e Saulo, acabamos de falar aqui, o Espírito estava trabalhando há 15 anos na vida de Saulo. E eu não sei quantos mais na vida de Barnabé. Agora é a hora. Barnabé tinha um currículo de serviço à igreja. Saulo tinha não sei se existe essa expressão, um descurrículo. Não é? Ele era perseguidor da igreja. Mas faz 15 anos, e Barnabé é aquele que fala assim: não, o Senhor Jesus apareceu no caminho de Damasco para esse Saulo, e ele tem sido corajoso em pregar o evangelho. Separem-me a Barnabé e Saulo. Essa chamada que o Espírito faz é uma chamada no qual ele reivindica a pessoa. Um chamado envolve a vida da pessoa. Não é um encaixe, olha, eu vou ver aqui nos horários que dá, nas circunstâncias que eu consigo, eu vou ver se dá um jeitinho de encaixar um chamado na minha vida. O chamado toma essa pessoa, assim como no Antigo Testamento, o profeta era tomado pelo chamado de Deus. E a sua vida agora era conduzida a partir disso e em volta disso. A sua história pregressa, o Espírito vai tratar, vai ajudar a ressignificar, vai promover cura das feridas, para que ele possa cuidar dos outros. E é isso que vai acontecer com a vida de Paulo. Aquele homem que tinha ódio no coração, para matar as pessoas. Quando você lê o hino ao amor que ele compôs, você fala: como é que pode o mesmo coração falar essas duas coisas? As suas lembranças de vida, como é que Paulo vai tratar? Eu vou talvez falar isso aqui mais uma vez. Existem outras formas de interpretar, mas o seu pastor entende que o espinho na carne de Paulo eram as suas lembranças. De todos os santos que ele matou, encarcerou, fez sofrer, todas as famílias que ele destruiu. Tinha gente que era órfã porque Paulo voltou para matar o pai. Tinha gente que ficou viúva, porque Paulo mandou. Ele desolava, ele era uma fera, ele era uma fúria contra as pessoas. E sabe, meus irmãos, hoje nós falamos sobre isso pela manhã. Perdoar não é esquecer. Você não esquece, mesmo o que você fizeram de mal para você, você não esquece. O outro pode achar assim: não, desculpa aí qualquer coisa, né? Mas você lá no fundo guarda. E Paulo viveu, quando Paulo vai falar sobre o espinho na carne, ele já está fazendo suas viagens missionárias. Já se passaram quase 2 décadas. E o que ele lembra? Ele falou: eu tenho orado a Deus para que isso saia da minha vida. Mas chegou uma hora que Deus falou para Paulo: olha, Paulo, minha graça te basta. Não vou mudar isso. Você fez, e agora? Vai ter que conviver com isso. Quando Paulo vai escrever sua última carta, uma das últimas cartas, 1 Timóteo, 30 anos depois, então, que ele se converteu, o que ele lembra? O que ele traz no coração? Eu fui blasfemo, insolente e perseguidor da igreja. Deus teve misericórdia de mim. Eu alcancei misericórdia para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência
usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Se você tem assim uma dúvida, será que Deus me perdoa? Veja quem é Paulo. E Deus teve paciência com ele. E Deus o chamou, o separou e o usou. Se você fala assim, pastor, eu não sou assim um Barnabé, um crente virtuoso. Talvez você pense, eu sou um crente mais parecido com Saulo. Um negócio assim meio... Deus chama, Deus usa. Porque o Espírito não separa pelos nossos próprios méritos, mas porque Ele escolhe. E Paulo fala aqui, olha, foi a misericórdia de Deus. Essa experiência da graça de Deus, que nos chama para a salvação. E a gente fala, bilhões de pessoas no mundo, e a graça de Deus me alcançou. Milhões de cristãos no mundo. E Deus fala assim, eu estou chamando você para me servir. Lá em Antioquia, havia profetas e mestres. Lembrando sempre que separe-me a Barnabé e Paulo, era porque o Espírito estava reivindicando a vida dessas pessoas. O projeto futuro deles agora devia estar debaixo do controle do Espírito Santo. E na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, líderes espirituais capazes de ouvir o Espírito Santo. Havia pessoas, cada um tinha seus nomes, suas histórias, suas funções, mas nenhuma delas poderia falar por si, ou reivindicar o seu registro, o seu currículo para falar à igreja. Todos eles deveriam ser instrumentos do Espírito Santo de Deus para falar, para conduzir a igreja. É interessante que enquanto eles adoravam o Senhor e jejuavam, é que o Espírito fala. É num ambiente de adoração que a igreja cumpre a sua missão. Adorar, prostrar-se diante de Deus em reconhecimento e submissão à sua soberania. Reconhecer isso. É Ele que escolhe. Jejuar, que significa jejuar para aqueles primeiros cristãos daquele tempo. O jejum cristão converteu-se numa disciplina de esvaziamento do ego e preparo espiritual para resistir às tentações. Aquela igreja que estava reunida, meus irmãos, precisava exatamente disso. Eu preciso ter discernimento para que eu não ouça os meus sentimentos, a minha voz, o meu ego, o meu coração. Eu preciso esvaziar-me de mim mesmo para que o Espírito somente fale. E eu preciso ter forças para que tentações não me tomem. Essa tentação de fazer o caminho mais fácil. Essa tentação de dourar a pílula. Essa tentação de encaixar esse chamado de um jeitinho, dar um jeitinho brasileiro nisso. Não existe. E é o jejum que nos ajuda, a disciplina do jejum que vai nos ajudar nesse sentido. A oração era naturalmente envolvida na prática do jejum. Ninguém jejuava sem orar. Você falou que, por exemplo, Jesus é levado ao deserto para jejuar, orar durante 40 dias. Ele estava jejuando. Isso era comum. Se a igreja se reunia para jejuar, é porque ela estava orando. Antes e depois depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Por quê? Porque quando a gente impõe as mãos, quando a igreja impõe as mãos, e no nosso caso, quando a igreja autoriza um presbitério a impor as mãos sobre uma pessoa, a igreja está autorizando a revestir aquela pessoa de autoridade. Barnabé e Saulo estavam sendo revestidos de autoridade formalmente e autorizados a realizar algo. Eles não iam fazer da sua própria vontade. Deu na nossa cabeça, nós achamos, sentimos, ouvimos uma voz qualquer. Não. A igreja que o revestiu essas pessoas de autoridade quando lhes impôs as mãos. Revestiu também de poder. Os discípulos, ou esses missionários, estavam sendo revestidos e empoderados para realizar esta missão. Como eu disse, você recebeu um chamado, e Deus pode chamar você para ir para a Amazônia, para o Mato Grosso, para o Rio Grande do Sul, para a Venezuela,
para a África, para outro lugar do mundo, saiba que onde você for, o Espírito Santo de Deus que escolheu, separou, está enviando você, vai te acompanhar. Você vai no nome, no poder que há no nome de Jesus Cristo. E essa pessoa que é chamada, como Paulo fez, quando estava já no final da sua vida, ele fala para os presbíteros de Éfeso, não é? Eu estou indo para Jerusalém, não sei o que vai me acontecer. Não sei, provavelmente eu nunca mais verei o rosto de vocês. Mas o que me importa é cumprir o chamado que Deus fez a mim. Porque o chamado envolve toda a vida. É uma transferência de autoridade. Os missionários vão falar em nome da igreja. Eles vão falar em nome do Senhor da igreja. Eles vão falar em nome, no poder que há no Espírito Santo de Deus, esse Espírito de Cristo que habita na vida da igreja. E quando a igreja faz isso, por isso que Paulo fala, olha, não imponhas as mãos precipitadamente. Porque isso é um ato espiritual, é um ato de responsabilidade, é um ato que a gente precisa perceber assim, fulano a sua vida foi tomada por isso. Isso traz fogo em seu coração. A sua vida está sendo dirigida a partir disso. O Espírito age através do corpo de Cristo, que é a igreja. Meus irmãos, nós somos uma comunidade carismática. Eu quero terminar dizendo exatamente isso. Não porque acontecem coisas estranhas entre nós, difíceis de explicar, mas porque nós buscamos ouvir, entender e obedecer à voz do Espírito de Cristo. Por isso que nós somos uma comunidade carismática. É o Espírito que escolhe, chama e envia através da igreja. Diz a nossa declaração doutrinária que todos os crentes foram chamados por Deus para a salvação, para o serviço cristão, para testemunhar de Jesus Cristo e promover o reino de Deus na medida dos talentos e dos dons concedidos pelo Espírito Santo. Todos nós fomos chamados assim. Entretanto, Deus escolhe, chama e separa certos homens de maneira especial para o serviço distinto, definido e singular do ministério da sua palavra. O pregador da palavra é um porta-voz de Deus entre os homens. Cabe-lhe missão semelhante àquela realizada pelos profetas do Velho Testamento e pelos apóstolos do Novo Testamento, tendo o próprio Jesus como exemplo e padrão supremo. A obra do porta-voz de Deus tem finalidade dupla, a de proclamar as boas novas aos perdidos e a de apacentar os santos. Quando um homem convertido dá evidências de ter sido chamado e separado por Deus para esse ministério e de possuir as qualificações estipuladas nas Escrituras para seu exercício, cabe à igreja local a responsabilidade de separá-lo, formal e publicamente, em reconhecimento da vocação divina já existente e verificada em sua experiência cristã. E esse ato solene de consagração é consumado quando os membros de um presbitério ou concílio de pastores, convocados pela igreja, impõem as mãos sobre o vocacionado. O ministro da palavra deve dedicar-se totalmente à obra para a qual foi chamado, dependendo em tudo do próprio Deus. O pregador do evangelho deve viver do evangelho. E às igrejas cabe a responsabilidade de cuidar e sustentar adequada e dignamente seus pastores. Amém?